Muito boa noite a todos, a essa família grande, a família Safe Saúde. Hoje, terça-feira, 13 de junho de 2023, a gente está num encontro aqui muito especial com o Dr. Januário Farias, dos pioneiros na implementação e implantação dos clubes Vida e Saúde, parceiro da Escola Safe Saúde, nosso professor aqui também. Sejam muito bem-vindos, todos vocês que estão participando desse encontro, dessa aula VIP, também uma aula inaugural para a segunda turma de 2023, para a turma que entrou nos últimos meses, né, a partir de maio, e que está iniciando mais essa jornada. Pode ser desafiador para muitos de vocês conseguir ter a disciplina para estudar, né, sozinho, sem a cobrança, mas é importante que você faça um cronograma, que você coloque algumas metas enquanto estiver limpando a casa, enquanto estiver fazendo alguma outra atividade, dirigindo, você pode ir colocando alguma aula, né, e maratonar. Ao invés da gente maratonar algumas séries que a gente não aprende muita coisa, a gente pode maratonar algumas aulas onde a gente vai estar nutrindo também o nosso cérebro com informação de qualidade. Queridos, eu gostaria de iniciar esse nosso encontro com uma oração. Vou pedir para o Valmir, que está aqui conosco. Valmir, você pode fazer uma oração para a gente começar esse nosso encontro? Sim, posso sim. Então, vamos lá, Valmir. Aqui os alunos participam, viu? A gente está junto nessa jornada. Por favor, Valmir. Oremos então. Santíssimo Eterno Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez diante da Tua presença, nós viemos te agradecer pela vida, pela saúde, mas principalmente pela Sua misericórdia que se renova cada manhã. Agradecemos, Senhor, por nossas vidas, na vida dos nossos parentes, irmãos e amigos. Dar-nos a Tua presença, conceda o Teu Santo Espírito, que direcione essa reunião, para que tudo que possa ser discutido e falado possa ser para honrar e glorificar o Seu nome. Traga, Senhor, a palavra através do Dr. Januário, ele possa trazer uma explanação referente à saúde e à obra médica missionária e tudo que nós devemos fazer para poder honrar e glorificar o seu nome. Dê a tua presença, o teu amor e o teu carinho. Nos ajude, nos guie, nos oriente, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Valmir. Queridos, a gente está muito feliz de poder ter vocês aqui conosco hoje. Nós estamos aí com 30 pessoas participando, principalmente alunos desta nova turma. E antes de nós entrarmos no tema dessa noite, eu gostaria de mostrar para aqueles que são novos aqui nessa grande família, nessa grande escola, e alguns que podem ter dúvida de como acessar o material. Alguns perguntam, Dani, as aulas são esses encontros que a gente tem online? Não, então as aulas estão todas na plataforma do Hotmart, que é o safesaude.clube.hotmart.com, e ali você tem os 6 módulos, mais os módulos extras, onde se trabalha as questões principalmente do Clube Vida e Saúde, e também um modelo de atividade que pode ser realizada, que é o programa Respire Livre, que é o curso Como Deixar de Fumar de forma atualizada. E no curso, nessa escola Safe Saúde, a gente trabalha as questões, né, tanto que envolvem processo de mudança do estilo de vida, como também a gente busca trazer informações que estão alinhadas cientificamente com a palavra de Deus, com aquilo que nós acreditamos sobre saúde. Então, a gente acredita que para qualquer processo de mudança, a gente precisa ter informações de qualidade, informações onde a gente tem de fato, embasamentos científicos que sustentam, embasamentos bíblicos de compreensão do ser humano, né, e o que envolve os aspectos de restauração que o Senhor nos chamou. A gente também acredita que para um processo de mudança, a gente precisa ter apoio, a gente precisa se cercar de pessoas que estejam ali com o mesmo objetivo, objetivos parecidos, a gente precisa ter esse propósito, né, tanto de compartilhar aquilo que a gente tem aprendido, como também de aprender com o outro durante essa jornada. E a base do processo de mudança, o terceiro ponto, então, seria justamente a gente acreditar que quem opera a mudança em nós, a base de toda mudança é Deus. Então, não é somente o que mudar
como mudar, quando mudar, mas quem muda e quem de fato nos muda é o Senhor. E essa é uma jornada para cada um de nós, e temos uma vida aí, cada um com seus desafios, mas o nosso objetivo é justamente a gente dar as mãos nessa caminhada, ir nos fortalecendo, ir ajudando e apoiando outras pessoas, e utilizar também essa mensagem tão preciosa que o Senhor nos deu, que é a mensagem de saúde, como uma estratégia evangelística, uma estratégia de alcance para a comunidade, para apresentar esse Deus tão maravilhoso que nos deu informações tão preciosas de como a gente pode cuidar melhor desse corpo, que é templo do Espírito Santo, e como a gente pode, através da saúde, levar também restauração às pessoas que estão tão enfermas, e assim a gente pode apontar a Cristo, né, para essas pessoas que ainda não o conhecem. Então, essa é a nossa grande missão, a gente preparar aí um exército que esteja bem emocionalmente, fisicamente, com um entendimento, para que a gente possa, juntos, né, estarmos aí lutando nessa grande batalha desse tempo que nós estamos vivendo, que são os eventos finais. Então, muito, muito, muito obrigado por você fazer parte deste grande exército. Vou compartilhar com vocês a minha tela para que vocês possam, aqueles que têm dúvida de como entrar na plataforma, poder entender como que funciona, ok? Então, aqui vocês estão vendo a minha tela, onde está escrito seifosaude.com.hotmart.club.hotmart.com, aonde você vai fazer o seu login. Para fazer o seu login, você coloca o seu e-mail, que foi cadastrado no ato da compra. Vocês estão vendo a minha tela? Sim? Eu me sinalizei com um joinha. Sim, né, Aninha? Obrigada. E você vai colocar a senha, que é a senha que você criou. Dani, não sei que senha é essa, esqueci, eu não criei essa senha. Você vai precisar olhar o e-mail que você recebeu da Hotmart, se você ainda não criou essa senha, para você criar esta senha. Caso você tenha esquecido, perdeu, faz tempo que eu não entro, nem sei que senha é essa, você vai clicar nesse ícone que tem aqui embaixo escrito esqueci minha senha. E aí você clicando nesse link, você vai receber um e-mail para que você possa criar uma nova senha. Depois que você fez o seu login, você entra direto na plataforma. Na plataforma, você vai ver que nós temos 6 módulos, e cada módulo, quando você clica nele, você tem uma aula. Em todos os módulos, queridos, nós temos algo que a gente chama de caderno de atividade, que está bem aqui embaixo. Esse caderno está para você baixar em PDF, ok? Esse caderno não é para entregar, mas ele é um suporte, é uma ferramenta para te apoiar no processo de mudança. Porque aqui o que a gente acredita? Que todos nós temos aspectos do nosso estilo de vida que precisa ser melhorado e que desejamos melhorar. Então, o objetivo é a gente ir aplicando na gente mesmo, entendendo esse processo, melhorando, aperfeiçoando, para que a gente também possa ser apoiador do outro. Certo? Se você tiver alguma dúvida específica, por favor, você pode escrever no chat, você pode nos mandar também mensagem no WhatsApp, que a gente responde sempre que possível, bem breve, para a gente poder estar te acompanhando e você indo, né, evoluindo durante essa sua jornada, essa sua trajetória. Mas agora, sem mais delongas, eu vou convidar meu amigo, Dr. Januário, que irá falar conosco e para nós durante essa noite. Doutor Januário, muito bem-vindo, muito bom te ter aqui mais uma vez. E hoje o tema do nosso encontro, né, é justamente a gente entender que relação que tem a saúde com a missão, né? Como que a gente pode utilizar a obra médico-missionária, utilizar todo esse conhecimento sobre saúde para alcance da nossa comunidade, né, Januário? Como que isso se enquadra? Como que a gente pode ser mais assertivo nesse sentido? E aí, esses minutos que se seguem são seus, Januário, para você compartilhar conosco um pouquinho daquilo que você tem vivido, acompanhado, você tem estudado e se aprofundado. Você é um menino muito inteligente, muito estudioso, um médico aí com um coração muito missionário, e a gente vai aprender muito contigo durante essa noite. Então, as palavras, os momentos seguintes é com você.
Boa noite, pessoal. Dani, obrigado pelas palavras gentis aí da apresentação. Sempre muito gentil e agradável na hora de apresentar a gente. Saudades da sua família, essa família maravilhosa que está longe aí por causa da missão, né? Estão aí na costa leste americana, mas sempre perto para fazer o trabalho de Deus. Queridos, nós temos conteúdo muito bom na plataforma, nós temos muitas aulas boas. O curso Seifo, tradicionalmente, era um curso muito bom sobre todo o conteúdo da mensagem de saúde, sobre os pilares bíblicos, científicos e práticos. E nós temos acrescentado recentemente a ele a parte missionária, né, que é a nossa ênfase agora do corpo de saúde e dos clubes de saúde. E quero convidar você a assistir cada aula, se aprofundar nos temas, especialmente na parte missionária, que é a parte que eu mais gosto. Todos os temas são bons, mas especialmente na parte missionária, porque é a função mais importante da mensagem de saúde. Infelizmente, a igreja, por muito tempo, tratou esse tema da mensagem de saúde como se fosse uma bênção exclusivamente individual. E isso não é uma boa visão, isso não é uma visão interessante, né? Porque a questão individual, a questão para que eu seja abençoado. A maior razão pela qual a nossa igreja recebeu a mensagem de saúde foi para abençoar outras pessoas, foi para alcançar outras pessoas. E então gostaria de pedir a você que se aprofunde nesse tema, especialmente na parte missionária. Quando nós colocamos em atividade a parte missiológica, a parte missionária da mensagem de saúde, nós observamos uma energia totalmente diferente da igreja do que quando a gente tenta trazer a mensagem de saúde ali com uma palestra, com uma semana de oração, ou com uma abordagem mais verticalizada, assim, quando a gente traz a abordagem missionária de alcançar as pessoas lá fora, né, com a mensagem de saúde, vibra um outro sopro na igreja, vibra um outro alcance, um outro entendimento. E eu queria pedir a vocês que não apenas se aprofundassem nas aulas, mas que lessem os livros do Espírito de Profecia, em que Ellen White fala sobre a obra médico-missionária, especialmente o Medicina e Salvação, o Conselho sobre Saúde e o Ministério Médico Missionário Urbano. A gente está trabalhando aí, Dani, já há alguns meses, né, para ver se a CPB imprime ainda esse ano um kit com esses 3 livros, né? Se a gente conseguir ainda esse ano, sugiro que você adquira esse kit. Mas, de qualquer forma, o Medicina e Salvação e o Conselho sobre Saúde já estão disponíveis no aplicativo, né, para você ler gratuitamente, ou na loja da CPB mais próximo da sua casa. Você pode pedir por telefone também. Se você gosta de ler virtualmente, você pode baixar aí pelo aplicativo o EGW Writings. Eu não sei se vocês conhecem, mas a igreja disponibiliza um aplicativo em todas as plataformas. Vocês viram um momento em São Paulo aí, né? O helicóptero passou aí atrás. Como eu dizia, coisa que acontece em São Paulo. Mas como eu dizia, nós temos esse aplicativo que é o EGW Writings, que a igreja disponibiliza aí em todas as plataformas, em que você pode ter acesso aí a quase todos os livros que Ellen White escreveu em português. E se você lê inglês, você tem acesso a tudo que ela escreveu, inclusive material não publicado, manuscritos e cartas pessoais. E você tem acesso a esse material gratuitamente, sem custo. Você pode ler online, se você quiser poupar espaço no seu celular, ou você pode baixar no seu celular para ler offline, se você quiser ler em momentos que não tem internet. E você pode ler no trem, no ônibus, na fila, na hora do almoço, enfim, em qualquer oportunidade. Aí a última versão do aplicativo, inclusive, a gente pode ler, a gente pode ouvir. Eu ia dizer ler em áudio, né? A gente pode ouvir. Existe a opção da leitura. A Dani colocou aí no chat o link
vocês baixarem aí na Play Store ou na App Store. Então, queridos, aprofundem-se nisso, leiam esses livros. Não é muita coisa, eu tenho certeza que a gente lê coisas de trabalho, de faculdade, de outras coisas, lê muito mais do que esses 3 livros em muito menos tempo. Então, sintonize-se com isso e Deus vai abençoar você. Nessa noite, eu quero explorar um pouco da obra médico-missionária na vida de Jesus. E eu quero compartilhar com vocês o texto que eu li hoje no meu devocional, na minha meditação matinal. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 8, dos versos 1 a 10. E talvez, em uma primeira leitura, você tenha até um pouco de dificuldade de entender o que esse texto tem a ver com a obra médico-missionária. Mas logo, logo nós vamos perceber. Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 1. Vamos fazer uma oração antes de abrirmos a palavra de Deus? Feche seus olhos, vamos invocar o nome do Eterno. Eterno, nosso Pai, nosso Rei, nós invocamos o Teu nome, porque a Tua palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Eterno será salvo. Obrigado, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Nessa noite, nós pedimos o Teu Espírito Santo, porque é a nossa maior e mais urgente necessidade. Por favor, visite-nos nessa noite. Transforma o nosso coração. Lava-nos através da Tua palavra. Nesse momento, cumpra a promessa que o Senhor fez e tire de nós o coração de pedra e nos dê um coração de carne. Nos dê um coração novo e nos dê espírito novo. Por favor, Senhor. Nós precisamos ser transformados. Nesta noite, desejamos recebê-lo como nosso Deus, receber Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, como a razão das nossas vidas. Desejamos ser recebidos na tua aliança como teus filhos. E nós o pedimos no nome santo e eterno de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Queridos, vamos ler comigo Marcos capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim: Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: Tenham compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer pelo caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Onde, neste lugar deserto, poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que os servissem à multidão. E eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles, e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar. E ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. E, tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Queridos, essa história, em princípio, você olha assim e você pensa que não tem nada a ver com obra médico-missionária. Queridos, tem muita coisa a ver, sim. Primeiro, vamos nos localizar. Eu não sei se você tem o título disponível aí na sua Bíblia. A minha Bíblia traz o título aqui como a segunda multiplicação dos pães. O Novo Testamento, o relato do Novo Testamento, nos apresenta 2 ocasiões em que Jesus multiplicou pães e peixes. A primeira
está descrita lá em João capítulo 6, aqui em Marcos no capítulo 6. Ela aconteceu na Galileia e diante de um público judeu. Se não me falha a memória, ao final, pouco depois ali, é isso mesmo, ao final da terceira viagem de Jesus pela Galileia, né? Só para a gente se localizar temporalmente. Jesus é batizado, ele vai para o deserto, ele volta da tentação, ele desenvolve um ano de ministério na região de Jerusalém, na região da Judéia, e esse ano de ministério só é descrito por João, é aquele trecho que começa em João 1, 19, e vai até João capítulo 5, né? João capítulo 6 já é outra parte. Jesus desenvolve um ano de ministério na região de Jerusalém e da Judéia. Depois da cura do paralítico de Betesda e da rejeição dos fariseus a Jesus, Jesus se dirige para a Galileia. E ali ele desenvolve mais um ano de ministério. Durante esse ano de ministério, Jesus desenvolveu 3 viagens missionárias. E ao final da terceira viagem, acontece a primeira multiplicação de pães e peixes. A segunda multiplicação dos pães, ela não acontece na Galileia nem na Judéia. Ela acontece numa região chamada Decápolis. Ela era uma região gentílica, era uma região estrangeira. O público que ouvia Jesus nessa ocasião não era de judeus. Isso é uma coisa muito interessante. No final da terceira viagem de Jesus pela Galileia, o ministério de Jesus pela Galileia, ele se encerra. Esse episódio está descrito no final de João capítulo 6, depois da primeira multiplicação dos pães. Jesus viaja para a Fenícia. E aí acontece aquele trecho que está aí em Mateus capítulo 7, versos 24 a 30, que ele cura a mulher cirofenícia, né? E aí depois ele volta para a região de Decápolis. Mas tanto a Fenícia quanto a Decápolis eram regiões gentias, eram regiões não judaicas, eram regiões estrangeiras, de povos pagãos. E aqui a gente começa a ver a relação que existe com a obra médico-missionária. Primeira coisa, verso 2: Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo. E nada tem para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Nós temos vivido uma igreja que tem se preocupado apenas com as necessidades espirituais das pessoas. Entenda, a maior missão da igreja, a mais importante missão da igreja, consiste em suprir as necessidades espirituais das pessoas. A mais importante missão da igreja é levar a palavra e o Espírito para que as pessoas sejam salvas, para que elas cheguem ao céu, que elas conheçam Jesus. Mas esta não é a única missão da igreja. Nós confundimos, às vezes, o fato de ser a missão mais importante com ser a única. E nós temos vivido, especialmente aqui no Brasil, uma igreja que se preocupa apenas com as necessidades espirituais das pessoas. E por isso temos nos tornado muitas vezes uma igreja hipócrita. Porque fazemos como nos adverte o apóstolo Tiago. Desejamos a paz ao nosso irmão, ide em paz, mas não suprimos as suas reais necessidades materiais. Porque as pessoas têm fome, as pessoas estão doentes, as pessoas precisam de roupas, as pessoas precisam, às vezes, de carinho, de um ouvido amigável. Os filhos das pessoas precisam do clube dos gravadores, precisam de educação, precisam aprender atividades ao ar livre.
Os casamentos do mundo precisam de orientação espiritual. A vida financeira das pessoas do mundo precisa de orientação de educação financeira, e tudo isso nós temos disponível na palavra. Então, veja, quando Jesus nos convida para sermos luz do mundo e sal da terra, acima de tudo está a pregação do Evangelho. Mas ele também nos responsabiliza a fazer do mundo um lugar melhor. O seu bairro deve ser um lugar melhor, porque a sua igreja está nele. A vida dos vizinhos da igreja deve ser melhor. Os sofrimentos das pessoas, dos vizinhos da igreja, devem ser aliviados, porque eles vivem perto de uma igreja. A vida dos vizinhos da igreja deve ser melhor, porque eles moram perto de uma igreja. Deus também nos incumbiu de satisfazer as necessidades emocionais, materiais, também as espirituais, acima de tudo as espirituais, mas também as físicas, as financeiras, as materiais, as emocionais, as mentais. A necessidade que as pessoas têm de companheirismo, de convivência, de desabafar, a necessidade que as pessoas têm de pão, de remédio e de cura. Porque nós temos à nossa disposição o entendimento dos 8 remédios naturais, que pode não apenas prevenir, mas curar muitas doenças. E temos usado tão pouco isso. Temos apenas trazido a mensagem de saúde como se fosse uma coisa. Para cada pessoa, não, se você quiser parar de comer carne, você para. Não, queridos, tem tanta gente sofrendo ao nosso redor. Tanta gente sofrendo. Queridos, nós temos aí algumas estatísticas, e eu posso dizer para vocês. 1 a cada 5 brasileiros vai ter depressão em algum momento da vida. 1 a cada 6 brasileiros vai ter um AVC isquêmico. 1 a cada 3 brasileiros com mais de 40 anos tem pressão alta. 8% da população brasileira tem diabetes. Se você vai para o grupo com mais de 60 anos, 20% da população brasileira tem diabetes. Mais de 1/3 dos brasileiros tem sobrepeso. São 600 mil casos de câncer novos, casos novos, por ano. 600 mil casos novos por ano. Não é 600 mil pessoas que têm o diagnóstico vivendo ao mesmo tempo. Não. São 600 mil casos novos por ano, sem contar com as pessoas que descobriram no ano passado. Passaram um ano inteiro, às vezes, tratando. Alguém que descobriu em dezembro, por exemplo. Estou falando de 600 mil casos novos por ano. Doenças que podem ser prevenidas. Mais de 100 mil mortes por AVC por ano. Estou falando do AVC, que é uma doença que mata pouco, mutila muito, sequela muito, mas estatisticamente falando, a maioria dos pacientes não morre. São 100 mil mortes por ano. E nós temos o conhecimento da mensagem de saúde à nossa disposição e o que temos feito por essa população. O que temos feito por essas pessoas? Como igreja, temos feito muito pouco ou quase nada. Agora começamos com o movimento do corpo de saúde e dos clubes de saúde, exatamente para que possamos oferecer alguma coisa para essas pessoas. Existe uma aula que vocês vão ver, está no material suplementar que nós fizemos sobre essa parte missionária, que é uma aula com trabalhos científicos mostrando o efeito que tem a educação em saúde. Quando apenas você ensina a pessoa como é o viver saudável. Queridos, vocês vão ter a oportunidade dessa aula, não vou falar muito sobre ela aqui, mas
Os trabalhos científicos mostram que só de você transmitir a informação para a pessoa, nem é como a gente faz no clube de saúde, que a gente pega pela mão e vai fazer exercício junto, ou vai cozinhar a comida saudável junto, né? Ou faz ali a atividade de perda de peso, ou faz atividade para parar de fumar, ou faz a terapia de grupo, enfim, independente de qual seja a atividade. Nem é como a gente faz no clube de saúde, é apenas transmitir a informação. Em 12 meses, um paciente diabético, por exemplo, a chance dele morrer já é inferior se a gente vai transmitindo a informação. 12 meses, um ano. Um ano. A chance dele morrer já diminui. Queridos, muitas pessoas, às vezes, quando eu digo que eu sou médico, dizem: eu gostaria de ser um médico para salvar vidas. Queridos, não sei quem aqui é profissional de saúde, trabalha em hospital, sabe que a gente luta, mas muitas vezes a gente não consegue salvar a vida das pessoas. Se você quer salvar vidas, você não precisa ser um médico ou um enfermeiro. Se você for um obreiro médico missionário, se você for alguém que trabalha com a promoção de saúde no contexto da obra médico missionária, e você nem precisa ser profissional de saúde para isso, você vai salvar vidas, tanto quanto, às vezes, até mais do que a gente que está no hospital. Porque a promoção de saúde é uma cura mais eficaz. Ela é uma cura mais eficaz. Por quê? Porque a doença não vem. E se ela vier, virá mais branda. Eu me atrevo a dizer que essa é a cura da Bíblia. Sabe por quê? Lá em Apocalipse 21, eu sempre costumo dizer isso, Apocalipse 21, verso 4, o apóstolo João disse que na nova terra não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, porque as primeiras coisas passaram. Mas lá em Apocalipse 22, verso 2, ele diz que as folhas da árvore da vida são para a cura das nações. Como é que vai ter cura se não vai ter doença? Simples. A cura da Bíblia é a prevenção. É o momento em que, através dos 8 remédios naturais, nós somos refeitos à imagem e semelhança de Deus, também no aspecto físico. Também no aspecto físico. A cura da Bíblia, que permanecerá no céu, é a promoção de saúde, quando nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, através dos 8 remédios naturais. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, o apóstolo Paulo nos diz que nós devemos ser santificados em tudo, corpo, mente e espírito. As Bíblias em português geralmente trazem corpo, alma e espírito, mas a palavra grega traduzida por alma aí é a palavra psique, de mente, né? De onde vem psicologia, psiquiatria. Então, o apóstolo Paulo diz que nós devemos ser restaurados corpo, mente e espírito. E é aí que entra a mensagem de saúde. Nós não somos restaurados apenas espiritualmente. Somos restaurados também mentalmente. Somos restaurados fisicamente. Jesus olha para o mundo hoje e ele diz a mesma coisa. Tenho compaixão dessa multidão. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho. Jesus não se preocupava apenas com as necessidades espirituais das pessoas. Ele se preocupava com as necessidades físicas, com as necessidades emocionais e a maneira como ele olhava para as pessoas, como ele tocava as pessoas. A maneira como ele exercia cada uma dessas curas nos mostra isso claramente. Ele se preocupava com as necessidades emocionais, ele se preocupava com as necessidades financeiras, ele se preocupava, acima de tudo, com as necessidades espirituais, é verdade, mas ele não esquecia do resto como a gente tem esquecido hoje. Uma última questão, para a gente já encerrar. Você sabe por quê é tão importante a gente entender que esse episódio aconteceu em Decápolis? Você sabe qual era a região de Decápolis? Passe algumas páginas da sua Bíblia e vá para Marcos, capítulo 5.
Você conhece essa história? Não sei se a gente tem tempo de ler ela toda, mas você conhece a história. Que história é essa? Cura do endemoniado gadareno, ou Gerazeno. Você conhece a história? Vamos dar uma lida rápida aqui em Marcos capítulo 5, começando no verso 1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, que fica em Decápolis. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, sentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus o quê? Que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o quê? Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar aonde? Em Decápolis, o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam o quê? Admirados. Ellen White nos conta no Desejado de Todas as Nações que as pessoas de Decápolis tiveram medo do que Jesus era capaz de fazer e de como isso afetaria as suas posses econômicas. O homem acabava de chegar e para curar um ele teve que matar 2.000 porcos. E se eu não ficar aqui, vai todo mundo à falência. Talvez as pessoas tenham pensado. E elas pediram que Jesus fosse embora. Os dois endemoniados, Marcos fala apenas de um, particularmente deveria ser mais violento. E ele pede para ir com Jesus, porque Jesus era a sua vida, ele não tinha vida, ele voltou a ter vida. Eles voltaram a ter vida através de Jesus. O resto da vida não importava. Perfeitamente natural a reação. Mas o que Jesus disse? Fica aí. Fica aí. Você não precisa fazer nada. Apenas mostre o que aconteceu com você. Antes da segunda multiplicação de pães e peixes, Marcos capítulo 6, versos 53 a 56, nos fala
sobre a seguinte ocasião que Jesus esteve em Decápolis. Logo depois de Jesus, um pouco depois de Jesus andar sobre o mar. Marcos, capítulo 6, verso 53, diz assim: depois de atravessarem o mar, chegaram aonde? Em Genezaré. E ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo, o quê? Reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudessem, pelo menos, tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocavam eram curados. Onde é que isso aconteceu? Naquela mesma região, naquele mesmo lugar em que as pessoas expulsaram Jesus. Mas o testemunho daqueles homens, da sua cura, da sua salvação, foi tão poderoso que aqui no capítulo 6, as pessoas vêm para tocar na orla do manto de Jesus. E no capítulo 8, numerosa multidão, pelo menos 4.000 homens. Se a gente imaginar que para cada homem havia pelo menos uma mulher e uma criança, e a gente está jogando por baixo, que as famílias costumavam ser grandes naquela época, pelo menos 12.000 pessoas estavam ouvindo Jesus há 3 dias. Tudo leva a crer que foi uma reunião planejada, porque as pessoas levaram comida para os 3 dias, porque Jesus não se preocupou com isso até o 3º dia. O sexto, a palavra grega para sexto, que está em Marcos 8, é a palavra espúrides. Era um cesto grande, as pessoas levavam esse cesto grande quando tinham que fazer viagens longas. Ao contrário da palavra que é usada lá na primeira multiplicação de peixes, que é copinos, é um cestinho pequeno, que os judeus gostavam de usar. Olha o impacto que teve a transformação de 2 vidas por causa do seu testemunho. As pessoas queriam tocar na orla do manto, lembrando de quê? Daquela outra história. Lembra daquela outra história? Da mulher que toca na orla do manto de Jesus? É possível que tenha sido por causa dessa história que as pessoas começaram a tocar na orla do manto de Jesus? Provavelmente, a maioria dos estudiosos acredita que fossem as franjas do manto de Jesus. Né? Que lá em Números, Deus tinha dito para todo filho de Israel usar essas franjas. As pessoas passam a crer que só de tocar na orla do manto de Jesus, elas ficariam curadas, ao ponto de se reunirem mais de 10.000 pessoas. Eu tenho até um manto aqui, não sei se eu consigo mostrar para vocês a orla, não sei se dá tempo. Essa semana, esse final de semana, eu estive no Congresso Missionário, no IABC, lá em Goiás, e encontrei com um casal de missionários. Eles são meus pacientes, na verdade, a gente acabou se encontrando lá acidentalmente. E eles estão indo domingo para a Jordânia. Jordânia, vocês sabem, é um país no Oriente Médio, as coisas lá são bem complicadas, a população é muçulmana. Esse aqui é um manto de oração, não sei se dá para ver bem aí na câmera, é um manto de oração judaico. E isso aqui é a franja. Muitos estudiosos hoje acreditam que quando a mulher tocou a orla do manto de Jesus, ela tocou isso aqui. É um hábito até hoje entre os judeus usarem esse manto em algumas ocasiões. Eu tenho esse manto que eu frequento a comunidade judaica adventista.
E esse casal de missionários está indo para a Jordânia. E eu perguntei como é a situação da igreja na Jordânia. A igreja adventista é uma das únicas igrejas que é permitida na Jordânia. Ela e mais umas 5 ou 6. E eles me contaram a história por causa de uma enfermeira. Se não me engano, o avô do rei atual, rei Abdullah, estava muito doente, ainda criança, muito doente, e foi trazida essa enfermeira para cuidar dele. E a enfermeira tinha muito conhecimento, cuidou dele, e ele ficou curado. E o rei, como dizem os árabes, o rei ali muito agradecido, né? Ele perguntou para ela o que poderia fazer em gratidão porque seu filho tinha sido curado. Adivinha o que a enfermeira pediu? Pediu que fossem permitidas as atividades da Igreja Adventista naquele país. E assim estamos ali até agora. Para a honra e glória de Deus. Queridos, com a obra médica missionária, vocês vão poder chegar em lugares que pastores não conseguiriam chegar, que pregadores não conseguiriam chegar. Mas mais do que isso, mesmo que a gente não consiga pregar a palavra para essas pessoas, se nós aliviarmos o seu sofrimento, já estaremos fazendo a obra do Mestre. E eu quero terminar com o texto do Espírito de Profecia, que eu acho que eu já passei o tempo que eu deveria ter falado. A Dani sempre combina um tempo comigo e eu me perco no tempo. Tá ótimo. Quero ler um texto aqui do Espírito de Profecia. Está no Desejado de Todas as Nações, na página 70. E eu gosto muito de citar esse texto porque para mostrar o quanto nós precisamos nos preocupar com as necessidades das pessoas. Veja, quando lá em Mateus 25, quando Jesus fala do juízo final, e ele diz que os salvos são recebidos, ele diz assim: vinde, me disse meu Pai, recebeu o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Ele não diz por que vocês guardaram o sábado, ou porque vocês devolveram o dízimo, ou porque vocês eram vegetarianos. Ele diz o quê? Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estive nu e me vestiste. Estive enfermo e me visitaste. Eu quero ler um comentário que a Ellen White faz a respeito desse texto. É o primeiro parágrafo do capítulo 70, do Desejado de Todas as Nações. Diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros. Mateus 25, 31 e 32. Assim descreveu Cristo aos discípulos, no Monte das Oliveiras, as cenas do grande dia do juízo. E apresentou sua decisão como girando em torno de um ponto. De um ponto. Quando as nações se reunirem diante dele, não haverá senão duas classes, e o seu destino eterno será determinado pelo que houverem feito ou negligenciado fazer. Por ele, na pessoa de pobres e sofredores. Queridos, não se trata de salvação pelas obras. Mas o julgamento, que é pelas obras, e às vezes a gente tem tanta dificuldade de explicar isso, né? É salvo pela fé, mas julgado pelas obras. A gente tem dificuldade porque a gente não entende quais são as obras. Olha as obras que são. A gente geralmente pensa nos 10 mandamentos.
que Tiago diz que seremos julgados pela lei da liberdade, e é fato que os 10 mandamentos são a base do julgamento. Mas quando a gente vai saber quais são as obras, estão aqui. E sabe por que ele determina especificamente essas? Porque, veja, um coração que não é transformado pode guardar o sábado. Um coração que não é transformado, talvez tenha alguma dificuldade, mas ele devolve o dízimo. Mas um coração que não foi transformado consegue cuidar de uma pessoa doente no seu momento de necessidade. Se preocupar com a necessidade física de alguém. Dar comida para quem tem fome. O coração não transformado consegue perdoar. Consegue cuidar das feridas de alguém. Não, queridos. Essa é a prova mais cabal que nós Senhor nos apresenta para um coração transformado. Isso aqui deveria estar no centro da nossa vida espiritual. O professor George Knight tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim: nós nos tornamos fariseus sempre que pegamos as coisas mais importantes, as coisas centrais, e jogamos para a periferia. E pegamos as coisas periféricas e colocamos no centro. O trabalho pelos pobres, a ADRA faz, eu devolvo meu dízimo lá e a ADRA resolve. Não é meu dom. E aí eu gosto muito de um texto da Ciência do Bom Viver, que Ellen White fala que o trabalho pelo necessitado não pode ser feito por procuração. Essas coisas deveriam estar no centro da nossa vida espiritual. A obra médica missionária deve estar no centro da nossa vida espiritual, não apenas para a nossa própria prática, mas principalmente para alcançar os sofredores, os muitos sofredores que estão ao nosso redor. Feche seus olhos, quero convidar você para orar mais uma vez. Eterno, nosso Pai, nosso Rei, nós invocamos o Teu nome nessa noite e te imploramos pelo Teu Espírito Santo, porque é a nossa maior necessidade, é a nossa mais urgente necessidade. Somente Ele pode transformar o nosso coração. Nós precisamos do Teu Espírito Santo. Precisamos ser cheios da maravilhosa pessoa do Teu Espírito Santo para podermos fazer a Tua obra. Por favor, nos conceda dessa pessoa maravilhosa hoje e use-nos. Transforme cada um aqui em obreiro, médico, missionário. Que sejam cheios do Teu Espírito Santo e que possam salvar vidas e salvar corações para o Teu reino. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que bênção, Januário. Que bênção. Eu estou aqui emocionada porque é um tema que realmente é central, né? Nós estamos estudando aí na lição da Escola Sabatina bastante coisa sobre Apocalipse e essa semana a gente estava discutindo, inclusive, aqui em casa e conversando, né, que o povo remanescente, às vezes a gente acha que esse povo, ele é para a salvação, e não é isso. O povo remanescente não é para a salvação, o povo remanescente é para a missão, é para a gente restaurar, é para a gente proclamar, é para a gente anunciar, é para a gente viver. Isso é central. E quando você fala sobre como a gente vê essas questões, e o quanto a gente separa, né, Januário? A gente separa o que é espiritual, a gente separa o que é do dia a dia, o que é secular, a gente separa o que... E isso não é uma visão bíblica, isso não é uma visão bíblica, isso é uma visão que a gente herdou aí, platônica, entendeu? Que separa corpo e alma, que separa o que é sagrado e o que não é sagrado, entende? Então, assim, nós somos um corpo, a visão bíblica é que nós não só temos um corpo, mas nós somos um corpo, nós não temos uma alma, nós somos uma alma vivente. E quando a gente entende o que o pecado veio fazer, o pecado veio destruir, ele veio destruir o que? Ele veio destruir as questões sociais, as questões mentais, espirituais, ambientais, questões físicas. E Cristo quer o quê? Restaurar todas as coisas. E nós, como povo remanescente, a gente está justamente para a missão, né? Para serviço dessa restauração. Então, quando a gente entende a centralidade do Evangelho de Cristo, tudo faz tão mais sentido, né? A gente entende que a gente está, quanto membro
que pertence a uma igreja, que vai a um prédio de uma igreja, para servir, para abençoar. A gente entende que a gente está vivendo nos últimos momentos da nossa história e que a gente não tem mais tempo, sabe? Que a gente está correndo contra o tempo, e não é porque nós somos um povo especial que Deus nos deu, porque prefere. Não é nada disso, é porque nós temos uma responsabilidade muito grande de viver como Cristo, minimamente como Cristo viveu. Né, de olhar para o outro, ainda que eu não veja ele sendo batizado na minha igreja, ainda que ele esteja indo para outra igreja, mas que eu estou anunciando, que eu estou compartilhando, que eu estou... Porque é Cristo, é o Espírito Santo quem converte. Eu sou mensageiro, eu sou mensageiro da esperança, eu sou mensageiro das boas novas, eu aponto, né, para aquilo que Cristo pediu para que a gente apontasse, que é para Ele. E quando a gente vê a saúde, gente, isso é tão poderoso, e o diabo sabe disso, e não é à toa que, inclusive, mesmo internamente, a gente tem tanto receio quando se fala de saúde, né? As pessoas conseguiram reduzir uma mensagem tão linda à carne, conseguiram reduzir a não pode, né? Conseguiram reduzir eu brinco que a salvação pela soja, e outros que escarnecem de tudo isso. E a gente vê que sem saúde a gente não é nada, porque nós somos um conjunto, né? Nós somos um completo, e isso impacta em todas as nossas faculdades. E quando a gente leva a vida, quando a gente leva a saúde, quando a gente aponta para Cristo, quando a gente acolhe, quando a gente abençoa, quando a gente serve, quando a gente entende, sabe, que a nossa igreja é o maior desperdício que existe, a gente abrir só no fim de semana, no sábado e no domingo, a gente quer desenvolver tudo no sábado e no domingo, porque é o dia que no sábado é o dia que eu me dedico às coisas espirituais, quando na verdade eu sou espiritual todos os dias, no meu trabalho, nas minhas relações, nas minhas conexões. E a igreja a gente pode usar como uma porta, né, para acolher, para abençoar. Eu achei muito lindo isso que você disse, sabe, Januário, de aonde está uma igreja deveria ser um local aonde as pessoas são mais abençoadas ainda, sabe? Porque ali tem, de fato, pessoas que se importam com pessoas, porque Jesus veio por mim e por você, né? E às vezes a gente assume uma postura de juiz, né? De condenação, de apontar o erro, porque assim eu aplaco um pouquinho a minha consciência, quando não é nada disso, né? E é tão difícil, e isso envolve muitas coisas, inclusive o nosso ego, né? Da gente entender que a gente é nada e que a gente a gente não é merecedor de nada, mas Deus, em sua infinita misericórdia, né, nos oferece o perdão. Então, se eu posso ser salva, gente, né, se eu posso, com todos os meus erros, meus defeitos, né, a salvação foi para todos. E a gente tem muito trabalho, a gente tem muita oportunidade quando a gente utiliza a saúde também como uma estratégia de alcance, de alívio, né, de falar de acordo com a realidade do que cada um está vivendo. Não é para ser um peso, mas é para ser bênção, né? É respeitar o tempo do outro, o processo do outro, é a gente acolher, a gente amar. Muito lindo, muito linda a mensagem. Eu anotei muitos pontos aqui que acho que são importantes para a reflexão, e a gente sempre deve fazer esse movimento, né, de olhar, reler novamente, orar ao Senhor para Ele falar conosco mais e mais, e a gente ser mais bênção, e a gente servir não a homem, sabe? Assim, não a igreja. É porque na igreja eu tenho muita dificuldade, ninguém apoia. A gente tem que começar, né, Januário? O Senhor nos chamou e a gente vai fazer, e a gente não trabalha para pastor, a gente não trabalha para a instituição. Entendo o que eu estou falando, né? A gente trabalha para Cristo, né? E é por Ele, para Ele. Então, é muito além. E eu creio na força dos pequenos movimentos, sabe? Quando a gente começa pequenininho, mas a gente vai gradativamente aumentando. E foi muito bom esse momento, louvado seja Deus pela sua vida. Eu trouxe, até que você pegou seu manto de oração, né? A gente tem também aqui, nós temos a mezuzá nas nossas portas, a gente gosta muito dos simbolismos judaicos, né? Eles são muito preciosos para nos lembrar, né? As meninas, a gente sempre recita, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
e como relembrando, né, quem nós somos. E nós somos filhos amados do Senhor. Nós somos filhos preciosos e nós somos um povo, cremos, né, que somos um povo remanescente, não porque nós seremos salvos exclusivamente, né, não porque por fazer parte desse povo remanescente significa que seremos salvos, mas porque nós temos uma missão muito grande a cumprir e o Senhor tem filhos em todos os locais, né, e tem muitos filhos que não conhecem ainda sobre esse Pai tão maravilhoso que é o nosso Deus. Então, que a gente possa, eu acho que esse é o convite do nosso encontro, né? A gente entender a seriedade, né, da nossa vida e da nossa responsabilidade, da nossa missão, e a gente viver aquilo que a gente já sabe, né? O procurar aprofundar, aprender mais, meditar, orar com intencionalidade, começar a agir, começar a fazer, orar para que o Senhor abra as portas, porque se você está aqui é porque o Senhor te chamou, né? E você aceitou. Então, não existem coincidências, existem providências. Deus tem um propósito muito grande na vida de cada um de nós e que a gente possa aceitar esse chamado e trabalhar com afinco, olhando sempre que a nossa missão aqui é com pessoas, né? Cristo morreu por pessoas, não foi por coisas, foram por pessoas. Então, a nossa vida também é para abençoar pessoas, é para restaurar aquilo que o pecado, né? Aquilo que o pecado veio destruir. E é isso. Que bênção, viu, Januário? Foram momentos muito preciosos. E aqui a gente quer abrir o espaço se alguém quiser falar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Vocês estão ouvindo barulhinho de criança ao fundo? São as crianças aqui brincando. De terça-feira nós temos estudo bíblico aqui em casa e os filhinhos ficam aqui embaixo brincando. Então, se tiver algum ruído, são crianças. Se alguém tiver alguma pergunta ou gostaria de fazer algum comentário, por favor, vamos aproveitar aqui, doutor Januário, e fique à vontade para abrir o seu áudio. Salamandra escreveu aqui, ó, que Deus nos capacite para fazer a diferença, sendo a missão de Jesus nessa terra, e tenhamos um testemunho da prática da mensagem de saúde em nossa casa. Gratidão, doutor Januário. Amém. Como é bom ouvir essas palavras, que todos nós cristãos possamos viver e agir assim. Excelente, muito bom. Foi realmente uma bênção. Ele mencionou sobre alguns livros. Quais foram os 3 livros que você disse, doutor Januário, que eram essenciais a gente estar aí na leitura? Repetindo, os 3 livros. Medicina e Salvação, tá? Conselhos sobre Saúde e Ministério Médico Missionário Urbano. Tá? Esse terceiro livro é um pouquinho mais difícil de encontrar porque ele não está no aplicativo, mas a gente tem o PDF aí, a gente vai circular o PDF aí entre vocês. Tá? Os 3 são livros de Ellen White, são livros de Espírito de Profecia. Tá? Medicina e Salvação, Conselhos sobre Saúde, Ministério Médico Missionário Urbano. O Conselho sobre Saúde e o Medicina e Salvação tem no aplicativo inteiro, então você pode ler. Tem gente que gosta de ler em celular, né? Você consegue ler no celular, ou no computador, no tablet, enfim. Consegue ouvir, colocar no fone de ouvido. E assim sucessivamente, como a gente falou. Eu vi aí o Valmir apareceu com a camisa. Eu botei a camisa, mas eu coloquei aqui a câmera de um jeito que nem pegou a camisa. Né? A gente veste a camisa e às vezes não aparece, né, Dani? Essa camisa aqui, ó. Eu ia colocar a branca também, mas eu fiquei com essa preta mesmo. E aí, doutor Essa Januário? aqui Oi, é meu senhor, boa do. noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo Que é do ótimo, Clube de prazer revê-lo Saúde da novamente. Central de Belo Horizonte. Aí eu vou escolher essa aqui para fazer a representatividade. Sim, sim. Sábado vamos nos encontrar lá em São José. Ah, você vai para São José dos Campos? Sim, eu estou aqui em Aparecida, mas Sábado. estou indo para São José sábado. Daí nós vamos nos ver lá, né? Coisa boa, coisa boa. Se Prazer alguém, revê-lo se novamente. alguém aí que está ouvindo estiver por perto, sábado à tarde, a partir das, acho que é das 15 horas, né? Isso.
Onde é que é o local mesmo, Bob? Você lembra do local? É na Eu sei que igreja é São José dos central, Campos. é na igreja central de São José dos Campos, fica perto da Igreja antiga Central de na São José dos rodoviária Campos. antiga. Nós vamos fazer o lançamento dos clubes de saúde para a APV, para a Associação Paulista do Vale. Estamos juntos aí, precisando de Então, qualquer ajuda aí, estou à disposição. show de bola. Vai estar lá com a gente também o Dr. César Vasconcelos, né, que é psiquiatra, e o pastor Jaime Gandra, né, que é o departamental de saúde da Paulista do Vale. Se alguém aí, de repente, estiver por perto de São José dos Campos, né, não sei, que a gente é do Brasil inteiro, né? Se alguém estiver por perto aí, região do Vale do Paraíba, está convidado. Eu gostaria de perguntar se esse evento poderia ser online, para nós poderíamos assistir esse evento que vocês vão no sábado. É possível que tenha transmissão. Não tenho, deixa eu até olhar aqui. Agora você me pegou, deixa eu ver aqui. Que geralmente quando tem transmissão eles mandam. Eles já Mas na chegaram a aula fazer os cultos, eles começaram a fazer a transmissão. Agora, eu não sei se vai ser gravado. Onde a gente tem intencionalidade. Então, nós temos, inclusive, um módulo inteiro, um módulo adicional lá na plataforma do Safe Saúde, onde a gente fala detalhadamente sobre isso. Vou compartilhar com vocês o passo a passo, os 10 passos de como iniciar um clube Vida e Saúde na sua igreja. E a gente primeiro precisa conhecer qual é essa comunidade, né, minimamente, quais são as necessidades, qual que é o perfil, o que será que a gente pode oferecer para essa comunidade, e aí a gente planeja ações e nós teremos novidades, a gente tem alguns materiais que nós produzimos para ajudar justamente a vocês iniciarem no Clube Vida e Saúde de vocês atividades que sejam contínuas, né? Atividades que tenham ali tempo para acontecer, não somente um encontro, não somente uma palestra, às vezes a gente fica um pouco perdido, mas atividades onde possibilite a gente interagir, a gente ter amizade, a gente se envolver, além das parcerias que a gente pode fazer com outros ministérios e departamentos da nossa igreja, né? Então, se vocês quiserem saber mais profundamente ainda sobre isso, tem esse módulo específico, e durante os próximos meses nós vamos também estar falando sobre esse passo a passo, sobre como a gente pode ser mais intencional e estar servindo e abençoando a nossa comunidade. No próximo encontro a gente vai trazer também alguns testemunhos e possibilidades de como a gente pode agir. Januário, se quiser complementar, por favor. Basicamente essa é a pergunta, né, que move todo o curso, né, toda a parte de missão do curso, né. Mas dando uma resposta mais simples, é a gente oferecer atividades que sejam atividades sistemáticas, né, e que envolvam ali os 8 remédios naturais, né. Então é uma escola de culinária, um grupo de exercício físico, por exemplo, né, estou dando alguns exemplos aqui, mas você pode fazer muito mais do que isso. Mas desde que seja uma atividade contínua, uma atividade de promoção de educação em saúde, né? E que envolva ali os remédios naturais, e que seja voltado para fora da igreja, voltado para a comunidade local, né? E aí, por quê? Porque quando as pessoas começam a fazer exercício, começam a melhorar a alimentação, elas começam a melhorar a saúde delas, né? E aí a gente consegue desenvolver um relacionamento com elas, e uma boa parte dessas pessoas a gente vai conseguir fazer aí um contato missionário, né? Isso falando da mentalidade da parte de saúde, né? Mas essa mentalidade ela se estende a tudo, né? Não apenas para a saúde. Você pode ali ter um curso profissionalizante durante a semana na igreja. Você pode ter ali ser um posto de arrecadação, se alguém quiser fizer uma doação. Pode anunciar a asa, não apenas para a igreja, mas para fora. Às vezes as pessoas lá fora querem fazer uma doação, querem ajudar, a gente pode receber e doar, né? Também ver quem está precisando e tudo. Então, desenvolver o próprio Clube dos Desbravadores, outras atividades de educação financeira, isso pode ser feito na igreja durante a semana, né? Não tem sentido a gente ter a propriedade de prédios que valem. Veja, um prédio de uma igreja simples hoje vale $500.000, né? Nas grandes igrejas das cidades maiores, a gente tem prédio que vale 2 milhões, 3 milhões.
A gente compra um prédio para usar o prédio 5 horas por semana. Qual o sentido? Né? E ainda usar de uma forma que a gente transforma aquilo no centro da igreja, só que a gente vai para no centro da nossa vida espiritual, mas a gente vai para lá para ficar olhando para núcleos dos outros. Né? E Ellen White mesmo, ela tem uma declaração forte no livro Evangelismo, não lembro agora, ou é no Obreiros Evangélicos, agora não lembro, mas que ela fala que a gente dá muita importância ao momento do sermão, que a gente deveria ter mais momentos de estudos em pequenos grupos, né? De alimentação espiritual, de oração em pequenos grupos, isso deveria tomar mais tempo, ser mais importante do que o tempo de sermão, essencialmente, né? E aí, quer dizer, o importante é a gente desenvolver esse relacionamento em grupos pequenos, ter a convivência, comer junto, andar junto, viver junto, fazer tudo junto, e a gente só quer saber de estar olhando para núcleos dos outros, né? É um problema cultural na nossa igreja que a gente precisa mudar, né? E até do ponto de vista financeiro, você olha qual é o sentido você ter um prédio de 2 milhões que só abre uma vez na semana. Melhor lugar. Para pensar assim. Exatamente. A gente tem muitas possibilidades de ação, né? Quando a gente entende que, de fato, é ser igreja. Que bênção! Eu queria agradecer a presença de todos vocês, a participação, incentivar para que você continue os seus estudos. Bem-vindos, né? Se você ainda não começou, então você pode fazer o seu ritmo, ir estudando, se aprofundando. A Escola Seifo é um pontapé inicial para você conhecer um pouquinho mais, se aprofundar, e é claro, existe uma riqueza de possibilidades, né, de materiais, onde a gente pode crescer ainda mais nesse entendimento, e o Espírito Santo com certeza já está falando com você e vai te usar ainda mais intensamente. Obrigada, gratidão a todos vocês. Nós vamos nos despedir com uma última oração, vou pedir para o Januário fazer, e a gente se vê no próximo mês, onde a gente tem mais um encontro aqui, VIP, para essa turma. Por favor, Januário. Vamos orar. Eterno, nosso Pai, nosso Rei, invocamos o Teu nome e te pedimos que seja hoje o nosso Deus. Por favor, use-nos como obreiros médicos missionários. Por favor, nos conceda do Teu Espírito Santo, porque sem Ele não seremos capazes de ajudar as pessoas. Nessa noite, nós te imploramos pela nossa mais urgente necessidade, a vinda do Consolador, a plenitude do Espírito. Por favor, cumpra a promessa que fez em tua palavra, de que nos daria um coração novo, de que nos daria um Espírito novo, de que nos daria um Espírito Santo. Seja hoje nosso Deus e nos receba em tua aliança como teus filhos. Nós o pedimos no nome santo e eterno de Jesus Cristo, nosso Deus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. A partir de amanhã, essa aula fica disponível no YouTube, Seifo Saúde. E se você tem amigos, membros de igreja, pessoas interessadas nessa linda mensagem, convide para que ele possa se juntar e fazer parte dessa grande família. Forte abraço a todos, boa noite. Tchau, tchau. Obrigada mais uma vez, doutor Januário, pela sua disponibilidade, pela parceria sempre. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, boa e abençoada noite a todos. Falou, Januário. Daniela, um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amigo, a gente se vê sábado.